Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Explicando a Profecia. O tema de hoje é Quem criou o diabo? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia de sábado que o Senhor nos propagou, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Com o tema Quem criou o diabo? É o tema número 3 hoje, o arquivilão da profecia. Fato extraordinário. O povo está entre as criaturas maríticas mais flexíveis, versáteis e inteligentes. Quando se trata de disfarce, o povo é o camaleão definitivo. Graças às células especiais em sua pele, o povo tem a habilidade de mudar de cor e a mesma textura de pele, assumindo milhares de combinações. Outro fato extraordinário: no piscar de olhos, um povo pode se camuflar como no fundo do mar, parecendo ser apenas um amontoado de rochas, um pedaço de coral ou alga marinha, ou mesmo imitar movimentos de outras criaturas como caranguejos, peixes ou serpentes marinhas. Exatamente, você vê a força da natureza, né? E tem esse homem, Grigori Rasputin, místico russo e curandeiro, que falava dessas coisas, mas mexia com coisas erradas. Número 1. Qual era o nome do anjo rebelde no céu e por que ele se rebelou? Isaías capítulo 14, verso 12. Como caístes do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. Agora Isaías 14, 13 a 14. Tu dizias no teu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, 17. O seu coração se exaltou por causa de sua beleza. Você se corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Ezequiel 28, 15. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. 3. O que finalmente aconteceu com Lúcifer? Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastava e a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Essa terça parte são muitos, né? Vocês pesquisarem o que significa terça parte. Vocês vão ver o número de anjos que viraram demônios. Número 5. Que método Satanás usa na sua obra? Letra A. Satanás que seduz o mundo todo. Apocalipse 12, 9. B. Ele, Jesus, foi tentado por Satanás no deserto por 40 dias. Marcos 1, 13. Letra C. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Apocalipse 16, 14. D. Porque o acusador de nossos irmãos, o que os acusa diante de nosso Deus dia e noite, foi expulso. Apocalipse 12, 10. E ele foi assassino desde o início, porque ele já é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Número 6. Quando o demônio é mais perigoso? Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14.
Número 7. Satanás conhece a Bíblia? Com certeza. Conhece toda a Bíblia. Mateus capítulo 4, versos 4 e 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filhos de Deus, atirai-vos de debaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Por que ele falou isso? Porque ele conhece. O diabo é especialista em citar e distorcer a Bíblia com o propósito de enganar as pessoas. Por isso que é essencial que o povo de Deus conheça as Escrituras por si mesmas, para evitar de ser enganadas. É que eu sempre falo aqui, leem a Bíblia. Igual o próprio mesmo pastores que dizem a verdade, falam, não escutem só a mim. Pegue a Bíblia Sagrada e vê o que eu estou transmitindo para vocês, se é verdade ou não. E tá até referências bíblicas para você ler. Número 8. Quem é que o diabo mais odeia? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Aqueles que têm o testemunho de Jesus, o que é? A profecia. Ele odeia. Número 9. Quais são os dois animais mortais que a Bíblia usa para retratar Satanás? 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão, que ruge procurando a quem possa tragar. Exatamente. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 9. Exatamente, o leão e a cobra. Número 10. Qual é a única maneira de resistirmos a Satanás? Tiago capítulo 4, versos 7 e 8. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de você. Número 11. Como Jesus lutou contra os ataques do demônio? Então Jesus lhe disse: Afasta-te, Satanás, porque está escrito. Mateus capítulo 4, verso 10. Efésios capítulo 6, verso 17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Número 12. Qual será o destino final de Satanás e de seus anjos? Isaías capítulo 14, verso 15. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Esse texto aí serve para muitos que preditam a palavra de Deus hoje. Principalmente pastores, que ficam brincando de política, brincando de ostentação, jatinhos, apartamentos, mansões, e fica enganando a população da igreja, os fiéis da igreja, fazendo espetáculos em púlpito, igrejas que o pastor está falando e tem 500 mil pessoas atrás. Eu acho ridículo, como tem nas igrejas evangélicas. Parece teatro.
Parece que tem os teatros aí que tem nessa cidade que você vai para ver stand-up, comedy, que é comédia. Quer dizer, virou isso as igrejas de hoje. Virou stand-up e tem os comediantes, pastores, que fica falando de relacionamentos, que fica falando de palhaçadas e esquecem da palavra de Deus. E ficam brincando com os fiéis. Esse texto é exatamente para esses. Tomem cuidado, fariseus de hoje. O diabo que os enganou foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. Vai acompanhar Satanás e será aniquilado do mundo. Tomem cuidado. A Bíblia descreve 7 castigos finais como a segunda morte, do qual não há ressurreição ou liberdade condicional. Apocalipse 20:14. No final das contas, o diabo e seus anjos e todos os ímpios serão consumidos nessas chamas eternas. Exatamente. Não tem aquele inferno moral que é para sempre, que fica queimando, 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 queimando. Mentira! Quem dá essa teoria para você é mentiroso. Que pega uma base bíblica para vocês verem. Sodoma e Gomorra, quando foi aniquilada com fogo, está queimando até hoje? Os moradores de Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? Não. Acabou. Foram queimados ali e aniquilados. A cidade também foi destruída. Então parem de dizer essa mentira para os fiéis. Parem. O fogo que consumirá os ímpios será conforme os pecados que eles cometeram. Satanás que vai durar mais tempo, porque ele enganou por quase 6.000 anos. Esse tem que pagar muito. Mas aqueles que tiverem um pecado pouco, será aniquilado rápido. Aqueles que tiverem um pecado mais abrangente, vai demorar um pouco para ser aniquilado. Vai ficar queimando um pouco ali, mas não eternamente. Deus fala, não tenho prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 28, verso 18. Eu, pois, fiz sair do meio de vocês um fogo que te devora, e te reduzi a cinza sobre a terra, os olhos de todos os que te complementam. Ezequiel capítulo 28, verso 18. Ezequiel 28, 19. Você se tornou um horror e não existirá mais para sempre. Naum capítulo 1, verso 9. Não se levantará por segunda vez a angústia. 14. Como se Deus se sente em relação à destruição dos iníquos. Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos, converteiros dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Ezequiel 33, 11. Então, povo de Deus, esse foi o tema de hoje do Explicando a Profecia. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essa verdade bíblica para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!